Bihari, E aí, Vi, tudo bem? eu tô ótima e você? Tudo bem. Deixa eu ver se tá bom aí a câmera aí, tá Tá todo ótimo, mundo você me tá me vendo? ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Opa, Bacana. aqui. Gente, essa é mais uma live do nosso Nectar Online, que é uma agenda de eventos que a gente está fazendo, de lives pelo Instagram, para poder falar um pouquinho das experiências de pessoas que trabalham com intercâmbio hoje, do que elas viveram, como é fazer o intercâmbio, quais são os desafios. E o papo hoje é sobre Toronto. Eu tive a oportunidade de conhecer Toronto, no ano passado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E o nosso convidado é o Roberto Bihari, que representa a Escola Connect International School. A gente chama ela de CIS. Bihari, se apresente. É isso mesmo, Vivi. Eu sou o Beto Bihari, né? Para os que me conhecem bem aí. Sou o diretor de marketing worldwide da Connect. A Connect é uma escola que está em Toronto, né? Como você bem falou. Depois eu vou falar um pouquinho mais da Connect, mas a gente já vem na Connect há praticamente um ano aí que a gente está trabalhando firme, né? E desenvolvendo o mercado aqui e tudo mais. E para quem hoje está afim de conhecer um pouco mais sobre Toronto, sobre as possibilidades de estudo, de intercâmbio, né, de diversão lá, eu acho que hoje vai ser bem legal esse bate-papo aí, tá? Durante esse tempo aí a gente vai conversando, eu vou dando mais algumas, falando um pouquinho mais de mim, mas vou deixar você comandar um pouquinho e a gente vai tocando esse ping-pong aqui Tá legal. juntos. A ideia é que seja um bate-papo mesmo. É isso Mas, aí. Bihari, acho que é legal falar como que você começou no seu universo de intercâmbio, quais são os lugares do mundo que você já conhece. Eu falo que eu sou um pouco experiente nesse mercado, vamos dizer assim, para não dizer que eu sou velho, né? Eu comecei em 2004, né? Comecei em 2004, eu comecei trabalhando numa agência de intercâmbio, trabalhei lá durante um ano, né? E o que a gente fazia nessa época, o que eu cuidava, eu era gerente de um programa de work and travel, que hoje ainda tem algumas pessoas que fazem, mas não é tão comum quanto era lá em 2004, né? Até os 2010 mais ou menos. Era o programa que bombava, todo mundo queria ir para os Estados Unidos para trabalhar. Era um programa de trabalho durante 3 meses, então eu cuidava desse programa. Fiquei um ano na empresa, fui fazer o meu programa de 3 meses, meu intercâmbio, né? Então eu fui para Connecticut, nos Estados Unidos, eu fui trabalhar lá, num cassino. Trabalhei Ah, num que legal, cassino, cassino. é, num Bom, cassino, legal mais ou era... menos, né? Deve ser meio pesado também. Não, 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 era sensacional. Se É, você pegar todo mundo aí que trabalhou em cassino, te garanto que eles vão dizer que foi uma das melhores experiências. Assim, o programa tem um programa muito conhecido, que é o da Disney, né, que é o que ficou mais famoso desse de trabalho e estudo, né? Mas eu te garanto que eu acho que talvez, é claro, é quem gosta, né? Eu prefiro o meu que foi no cassino, que foi muito legal, eu conheci muita gente, conheci nessa época eu conheci, tive muitos pessoal que era da Polônia, da Lituânia, Coreia, então eu fiz intercâmbio com eles de trabalho, eu fui garçom, né? Fui server, né, de um buffet, né? O pessoal ia lá para ser, só praticamente eu só servia bebida, né? Mas foi muito bom. Eu fiz 3 meses, voltei pro Brasil. E aí esse programa ele era licenciado pelo Departamento de Estado americano, né? Então você precisava ter uma licença para poder fazer isso. E aí uma empresa, né, nesse caso uma empresa que era licenciada pelo Departamento de Estado americano me ofereceu um emprego, né, para trabalhar com eles. Era um trainee, eu fui para fazer um estágio. Eram para ser 6 meses de estágio e esses 6 meses viraram o meu trabalho full time de 6 anos, né? Então trabalhei muito com o programa de work and travel. O nosso foco, como a gente acabei falando aí, era totalmente cassino. A gente só tinha cassino para Nova York, New Jersey, né? Atlantic City, então Vegas, Laughlin, é, Connecticut, Reno, Tahoe, enfim, um monte de gente pode sempre dizer nos Estados que Unidos, né? sempre nos Estados Unidos. Essa época foi sempre nos Estados Unidos e aí com a crise, né? A crise nos Estados Unidos em 2009, mais ou menos, o mercado caiu muito, né? O programa praticamente, pelo menos para cassino, praticamente desapareceu. Ainda tem alguns poucos que fazem. Eu nesse momento eu tinha
acabado minha faculdade, estava 6 anos lá, eu resolvi voltar para o Brasil, né? E tentar ver, tinha saído muito cedo do Brasil. Então fui para São Paulo, então morei em São Paulo durante 5 anos, onde eu tive uma franquia de uma agência de intercâmbio, né? E depois de 5 anos eu tinha o sonho ou o desejo de voltar a morar fora. Foi sempre uma coisa que eu quis e gosto, né? E acabou que eu vendi a minha agência, a minha franquia, né? Eu vendi e voltei para esse outro lado. E curiosamente fiquei praticamente 4 anos trabalhando só para escolas, né? Para instituições que eram focadas em graduação e pós-graduação, que no nosso meio a gente chama de Higher Education. Higher Education, sim. Higher Education. E de repente, tudo mudou o ano passado quando eu aceitei essa proposta muito, muito legal da Connect, né? Então eu voltei para o mercado de language, vamos dizer assim, mas com possibilidade de hoje de cuidar de todos os mercados mundiais. Então isso foi o que me incentivou a fazer, a conhecer mais, entender um pouco mais, porque antes eu estava mais focado em mercado Brasil, depois mercado América Latina, mercado Europa, e hoje eu estou tendo uma oportunidade de, né, poder ter maiores mercados, entender um pouco mais do mercado, principalmente do asiático, que era uma coisa que eu tinha uma curiosidade muito grande de entender um pouquinho mais, né? E estamos aí. Então, assim, só para finalizar, é uma coisa que é interessante falar, até para o pessoal que está vindo aqui, né, da doideira que foi desde que o Covid chegou, vamos dizer assim. Eu estava com a minha viagem, né, para o Canadá agora de abril, ia ficar lá 4 meses e acabou que eu tive que mudar tudo, voltei. Como muitos estudantes, né? Como muitos estudantes, eu não pude viajar, devolvi meu apartamento em São Paulo e voltei para a casa dos pais. Então, por enquanto... Você está no Rio agora? Eu agora estou no Rio. Até aqui, vamos ver aqui se vocês conseguem ver aqui. Aqui no... Opa, cadê? Opa, tem um verdinho tá aí? Tem um verdinho aqui, eu estou de frente para a Floresta da Tijuca. Então é um lugar bem legal, bem tranquilidade. Vamos, né, nesse período aí de turbulência, pelo menos pegar um pouquinho mais de calma e tranquilidade para que isso passe o mais rápido. É só um pouquinho aí, né? Vamos dizer assim. Eu tenho uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu gosto de falar, que eu não mencionei, que eu tenho muito orgulho, né? Que eu sou o único cidadão da América Latina que participou de reunião de Departamento de Estado americano lá em Washington. Foram 2 vezes seguidas, em 2007 e 2008. Eu falei isso com muito orgulho, é uma coisa que eu gosto muito de trazer para o meu currículo, vamos dizer assim. Com certeza, tem que se apresentar e se apresentar da melhor maneira. Isso aí. Tem uma coisa que você falou, Bihari, que não estava muito aqui no nosso escopo da conversa, mas você falou sobre mercado asiático, né? Só para as pessoas entenderem do que a gente está falando, o que significa isso pessoal, uma das coisas quando a gente pensa em fazer intercâmbio, uma pergunta muito comum que as pessoas fazem para a gente na agência tem muito brasileiro? E como que nós, agências, né, uma agência do perfil da Be Education, avalia os seus parceiros, como ele trabalha em cada mercado. A gente chama de mercado os continentes. Então, como a escola faz a sua captação no mercado europeu, no mercado asiático. Porque se é uma escola muito focada só no mercado brasileiro, quando você chegar lá para estudar, você não vai ter uma interação com pessoas de outras nacionalidades. Então fica aí uma primeira dica, só pegando um gancho do que o Bihari falou, quando a gente fala, tem muito brasileiro, essa escola, qual o trabalho que essa escola faz nos outros continentes, né, perante os outros países, para recrutar os estudantes internacionais. Então, do mesmo jeito que a gente tem o Bihari no Brasil, assim como outras escolas também têm representantes no Brasil, as escolas têm representantes no mundo inteiro, né? Então, é um mundo inteiro sendo recrutado, que é como a gente chama, para estudar em determinadas escolas e destinos e assim por diante. É isso aí. E nesse período você chegou a morar fora novamente, Bihari? Ou depois da sua experiência? Não, eu tive foram, vamos dizer assim, os 3 meses, né, que eu fiz work and travel. Depois eu voltei para morar, foram mais 3 anos morando em Connecticut, numa cidade chamada Norwich, pequenininha, mas muita gente conhece, né, pelo fato do programa de work and travel que era muito famoso lá.
E depois desses 3 primeiros anos, eu dentro da empresa, eu saí, como eu falei, eu comecei como trainee, depois passei para gerente da Costa Leste, e quando eu tive o cargo de diretor da empresa, eu fui para a Califórnia. Então eu me mudei para Sacramento, na Califórnia, foram mais 3 anos em Sacramento, e Califórnia não tem nem o que É falar, demais, é, assim, né? é Eu tive a experiência de sensacional. conhecer a Califórnia em 2014. Eu e uma amiga, a gente foi se aventurar por lá, viajamos desde São Francisco, aí a gente foi até San Diego, Ah, depois fomos para Las Vegas. A sei. Califórnia é apaixonante mesmo. E essa trip que você fez é sensacional. Quem tiver oportunidade de fazer, eu falo assim, chega, sei lá, em San Diego, chega em São Francisco, pega um carro, desce, entrega o carro lá na outra ponta e vai de costa a costa. É uma viagem sensacional, maravilhosa, para quem realmente gosta de natureza, de altos picos, de altas paisagens, não vai se arrepender, né? É bem legal mesmo. É uma coisa que eu gosto de É, falar e que eu tenho o maior orgulho de ter feito, realmente. é. E aí, o ano Agora, passado, eu tive a é, oportunidade de conhecer Toronto. legal, legal. Passei mais ou menos 5 semanas no Canadá, estudei lá também. E o Canadá era um país que eu não conhecia ainda, então foi muito especial para mim, porque é um dos principais destinos quando a gente fala sobre intercâmbio, né? O país tem opções de intercâmbio de idiomas, de graduação, de pós, dos cursos co-op, que são bem populares no Brasil também, que Sim, precisa, né, para essas pessoas que ingressam no intercâmbio num programa como esse, já precisam falar inglês, né? Não é para o estudo do idioma, mas sim de uma área específica. E aí a gente tem as escolas de inglês como a Connect, que é para ensinar os estudantes, né, de quem sabe um idioma mais básico, quem já tem um pouco mais avançado, mas precisa aprimorar um pouquinho o idioma. Para Toronto, você tem alguma história bacana lá? olha, Toronto, eu vou te falar que a última vez que eu tive lá foi o ano passado, né, por volta de junho, tá? E eu falo sempre o seguinte, quem gosta de agitação, quem gosta de lugares para sair, para conhecer, Toronto é um lugar sensacional, tá? Por que eu tô falando isso? Porque muita gente às vezes conhece o Nova York, né? Então, assim, todo mundo pensa em Nova York, Nova York, tal. Eu falo que Toronto é uma Nova York melhorada, né? É um lugar que você vai andar para tudo que é lado, você vai ter opções de, né, restaurantes, clubs, claro que, né, hoje com o nosso Covid que está acontecendo aí, está tudo meio que parado, mas você vai É uma ter, né, exceção, né? Mas é uma numa vida mais exceção. perto do normal, Isso, você tem boates, você tem uma época de verão, você tem muito show ao vivo, e além do mais, você tem uma área ali que é toda de parques, então você tem Toronto Island, que você só passa praticamente um ferry de 20 minutinhos, você está do outro lado, é uma área maravilhosa. Se você de repente, vamos dizer assim, eu quero pegar o carro e dirigir um pouquinho, você tem Niagara Falls, que também é muito bonito, é em torno de 1h20 de carro, tá? eu Se fui, você, Harry, você é foi, maravilhoso. Eu fiquei emocionada. é É bom demais. maravilhoso. É Aí maravilhoso. você tem, por exemplo, opções de ir para Quebec, Montreal, que também é próximo. Também fui. Também foi, olha lá. E tem um outro também, esse eu não sei se tu foi, mas esse eu até fica uma dica na próxima vez que você for. Você pode ir, tem muita gente que conhece só realmente Nova York, né? E tem Times Square e tudo mais. Mas você tem a segunda maior cidade de Nova York, é Buffalo, né? Que fica em torno de 2h30 de carro. Então Não você fui. também pode. Então, isso aí é legal. Na próxima a gente vai, pode cobrar aqui. Então é um lugar também muito legal para ir. E aquele negócio, você indo fazer um programa de intercâmbio, vamos dizer assim, você tem em Toronto, você tem voo para tudo que é lado. Então, se você pegar um voo, 45 minutos, 1 hora, você está em Nova York, se você quiser. Então é bem legal. Eu acho que está super bem, como posso dizer assim, um ponto central e chave para o que você quer fazer, né? Então é claro que eu sempre digo que verão é uma época apaixonante para mim, tá? Em termos de é o que eu gosto. Então em Toronto é muito bom o verão. Só que também tem muita gente que às vezes fica assim, né? Mas e no inverno? No inverno é frio, mas eu sempre digo uma coisa para as pessoas: nós somos humanos, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, né?
Então, por mais que você vá, é claro que em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro são épocas que é bem frio, mas a gente se adapta. A primeira semana vai ser difícil, a segunda também. Na terceira você está feliz da vida e já descobrindo, né, os macetes da cidade, andar pelas partes subterrâneas que você não vai ter problema nenhum. E, enfim, eu acho que outro fator que eu posso dizer também de Toronto é que você não consegue olhar lá e falar assim, aqui tem mais asiático, aqui tem mais árabe, aqui tem mais, sei lá, o canadense, ele tem um pouquinho de tudo, né? Você não consegue exatamente dizer o que que é. Então, acho que isso, para quem gosta de diversidade, de conhecer gente de vários lugares, de diferentes perspectivas, né? E eu acho isso muito bom. Então, é uma cidade que, definitivamente, para você que pensa, né? Em não só adquirir, né, o inglês, ou ter uma cultura de um inglês, aprender o inglês, você adquirir uma outra cultura que é do Canadá, que ultimamente ele está muito, eu posso até falar que desde dos últimos tempos com os Estados Unidos, eu sou um grande fã dos Estados Unidos, né? Mas desde que os Estados Unidos fechou um pouco mais as coisas, o Canadá se abriu para as pessoas irem, para as pessoas poderem imigrar. Claro que hoje como eu tenho como no meu caso uma escola de inglês, os estudantes não podem trabalhar, então muitos deles vão só realmente para melhorar o inglês, mas isso é uma coisa temporária, porque a gente já está pré-aprovado pelo governo canadense para virar college, tá? Então, Que bacana. isso é bem legal. A gente já era para estar começando as aulas do nosso college agora, no meio do ano, né? Agosto, setembro, mas infelizmente com essa questão vai demorar um pouco mais, então provavelmente vai ser para janeiro. Né? Então, isso fica legal para quem vamos dizer assim, uma dica para quem quer trabalhar e quer imigrar, né? A melhor forma é através do estudo. Então, se inicialmente você não tiver o inglês, mas eu não tenho inglês, como eu faço? Você pode vir, estuda com a gente na Connect, a gente tem programas de Pathway que pode te direcionar para as outras universidades, ou depois você pode melhorar o teu inglês e optar pela universidade que você acha mais interessante, né? Que é um bom caminho para quem quer ficar no país, né? É, Sabe que você comentou sobre isso, de ser um lugar que tem pessoas de todos os lugares do mundo, né? E foi uma experiência muito legal para mim ter ido para Toronto, porque todos os intercâmbios que eu fiz, eu optei por cidades muito pequenas, que normalmente cidades menores te traz uma experiência. Por exemplo, eu morei numa cidade de 5 mil habitantes na Austrália, né? Eu cheguei a comentar sobre isso na live que a gente fez ontem. É uma cidade que chama Noosa Heads, na Austrália, é uma cidade muito pequena. Então, assim, tinha aquele universo de estudantes internacionais, mas no geral a população era uma população muito local, ou no máximo pessoas que tinha muito inglês, né, que não gostava do frio e ia para a Austrália para morar porque eles tinham essa facilidade. Então, assim, basicamente era meio chato, porque era todo mundo loirinho de olho azul. E em Toronto, é, eu também uma outra cidade grande, só para trazer aqui que eu morei, foi Tóquio, no Japão. Só que Tóquio, no Japão, é como São Paulo. Tem estrangeiro? Tem, mas tem muito mais brasileiro. Você não vê na rua uma diversidade tão grande. Você vê um monte de brasileiro. Tóquio, você vê um monte de japonês. Sim, tem os estrangeiros, tem bastante. Mas quem foi para Toronto e teve uma experiência, sei lá, de conhecer o Japão, por exemplo, sabe o que eu tô falando. Toronto sim, é muito, muito internacional. E é um isso. internacional que você vê também que não é só pessoas turistando. São as pessoas, os residentes são nascidos fora do país, né? Tanto que uma última pesquisa que eu fiz, se eu não me engano, acho que a cada 10 passaportes canadenses, 5 eram nascidos fora do Canadá. Então, são pessoas que passaram por esse processo que o Bihari chegou a falar um pouquinho, que foram para o país para estudar e conseguiram ficar, um visto permanente, enfim, conseguiram a residência. E Toronto é um lugar muito internacional, ao ponto de você chegar no nosso querido Tim Hortons, que eu sei que você deve gostar muito também, né? Os canadenses têm muito orgulho de ter o Tim Hortons, que é uma espécie de Starbucks, só que canadense. Você chega para ser atendido lá, você nitidamente vê que no caixa, de repente, foi uma filipina que te atendeu, do lado dela tem um chinês, um coreano, e aí vai ter um canadense também. Mas, assim, Toronto é muito internacional, e isso foi algo que eu gostei muito. E aí a gente, quando fala de um lugar tão internacional assim, a gente traz vários aspectos, né? Culinária,
as opções de restaurante que existem, né? Acho que um dos sabores do intercâmbio é, sim, conhecer culinárias diferentes, né? Que a gente não tem tanto aqui no Brasil, embora a comida brasileira seja muito boa. Mas Toronto é um lugar muito internacional e com muitas opções para fazer mesmo, né? Inclusive, Bihar, eu não sei se você sabe, a Yonge Street é a maior rua do mundo. Você já sabe sobre É, isso? É a às rua vezes mais eu, extensa do mundo, tá lá em Toronto. é. Às vezes você fala, eu tô ali na Yanga, o pessoal fala, tá, mas você não tá me dizendo nada, É, porque qual parte dela você tá, né? Então é, é essa daí também, a espadina, é uma outra gigante também. A gente corta a espadina, mas é que você falou, realmente, é bem grande a rua aí, né? é. E o que é legal também em Toronto é que é uma cidade grande, né? É uma das maiores cidades do Canadá. Mas, ao mesmo tempo, para quem está em São Paulo, São Paulo é muito caótico, né? Eu adoro São Paulo, Isso. adoro morar aqui, enfim. Mas eu me lembro que eu estava no horário de pico, lá, né? Na linha amarela, que acho que é a linha mais movimentada, né? Que é aquela Uhum. que vai da Union Station, acho. Não, a Union Station é o ponto central dela embaixo. Enfim, é uma linha que tem Ah, lá, que acho que é uma das linhas mais famosas que passam por mais lugares na cidade. E eu tava no horário de pico e tal, né? Então eu lá. E assim, ninguém encostava em mim, não tem empurra-empurra. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu tô numa das maiores cidades do Canadá, que é relativamente comparada a São Paulo, e olha que paz, não tem empurra-empurra, não tem. Então, assim, é um lugar muito na medida, porque tem o vucu-vucu, né? Pra quem quer, tem tem. aquela bagunça, mas não é caótico. Eu acho que você falou, eu agora, né, como eu falei, eu tava de mudança para o Canadá, né? Então, é, com essa questão agora, eu vou ficar um pouquinho mais aqui. Mas eu, quando fui o ano passado, eu fiquei também ali pelo centro, pelo downtown mesmo, né? E eu ia todo dia caminhando para a escola, né? Da onde eu estava, dava em torno de 25, 30 minutos caminhando, né? E é muito bem isso que você falou aí, né? Eu senti uma paz muito grande caminhando ali, tranquilo, eu ia no meu passo lá, ouvindo minha música, e gente para tudo que é lado, usando transporte público, bicicleta. Então, assim, eu acho que tem também essa questão muito, ele abrange todas as tribos, né? O que você gosta, o que você prefere ali fazer, ele vai te dar oportunidade de estar fazendo isso daí. E todo dia, para mim, era muito tranquilo, porque eu tinha uma área que, por exemplo, como é que eu posso dizer? Sabe ali no Dundas Square? Né? Sim, Quando eu até lá, era bem assim, movimentado o meu caminho. Quando eu passava dali, já porque ainda faltava mais uns 5 minutos para eu caminhar para minha acomodação, parecia que eu estava em outro lugar, entendeu? Então, em outro assim, lugar, né? porque é aquele negócio, todo mundo quer ir pro Dundas Square para estar no Hilton Center ali, então todo mundo quer ir naquela área ali, ou porque é ali onde está realmente o bafafá, né, o burburinho. Então, você conseguia ver isso realmente que você falou, ter cada um com as suas tribos, cada um com o seu gosto, com o que você fazia, cada um tinha seu espaço, né, ali por Toronto. E você sabe que eu sempre ouvi que que o canadense, ele é muito educado, né? Assim, Uhum. eu sei que você gosta muito dos Estados Unidos, eu também gosto muito dos Estados Unidos, especialmente a parte da Califórnia. Mas, embora os Estados Unidos e o Canadá façam fronteira ali, a América do Norte, o canadense ele é muito diferente da maioria dos americanos, né? O Sim, sim. canadense ele é mais, se a gente for colocar estereótipos aqui, o canadense ele é um pouco mais educado, ele é um pouco mais calmo, né? Tanto que o Eu, inglês eu, canadense é um dos que a gente fala que é o mais limpo, né? sim, Para sim. aprender, enfim. E eu fiz um teste, né? Então, assim, colegas que já tinham morado no Canadá me falavam isso. O Douglas me falava muito sobre isso. Se você abrir um mapa, o canadense vai vir perguntar se você precisa de ajuda. É. E eu fiz Ela isso. Saí é o da pessoal. estação, peguei e fiquei procurando. 2 canadenses vieram falar comigo se eu precisava de ajuda. É. Então, assim, isso é legal para ver o quanto que o país ele é aberto mesmo às pessoas, os estrangeiros, né, os estudantes internacionais, e quer que você tenha uma boa experiência lá. Tá bom, eu sou super fã, né? Você falou justamente o que eu ia dizer aqui. Eles são mais abertos, né? Então eles estão dispostos a te ajudar. Eles têm. Que eu acho que assim, os últimos, talvez, sei lá, 10, 15 anos, né, a imigração
no Canadá foi muito forte, de pessoas de fora, eles precisavam de muita mão de obra, então sempre foram muito abertos a isso, a receber esse imigrante de braços abertos, então eu acho que isso é bem legal, né? Aí também, como eu falo assim, às vezes a questão de como o governo, né, determina isso, ele direciona isso, também faz muita diferença, então eu acho que realmente quem pensa assim, tipo, pô, eu quero fazer um intercâmbio, mas será que o Canadá vai me acolher bem? Não te preocupa que realmente lá eu posso te dizer que eles vão te acolher bem. Você vai ter muita oportunidade de fazer amizade, de conhecer gente de lá. Eu mesmo, quando eu fui dessa vez, agora eu estava sozinho, né, vamos dizer assim. Então, às vezes eu ia jantar sozinho, aí várias vezes eu acabava batendo papo com pessoas locais, fazia amizade, então tenho todos os contatos de todo mundo, então eu acho que realmente é para quem tem essa vontade de conhecer um país grande, né, uma cidade grande, mas que ainda tem eu vou até dizer assim, talvez um pensamento que mais que uma cidade pequena, de mais acolhedora, de mais de cuidar bem de você, de te dar auxílio e tudo mais. Eu acho que isso é bem legal. Não sei, você comentou, né, que você viajou sozinho, eu também viajei sozinha dessa vez. E uma coisa que eu fiz que é legal a gente trazer o país é tão aberto, e assim, não pense que é só você que vai estar nessa situação de repente, estar sozinho ali, querendo fazer amizades com pessoas diferentes. Eu mesmo, quando eu fui sozinha, e eu queria aproveitar muito do lugar e da cidade, né? Não vale a pena você viajar para ficar no quarto, né? Então eu bati a perna mesmo. E uma coisa que eu fazia, Bihari, eu não sei se você conhece aqueles sites para fazer encontros entre pessoas que querem conversar sobre um tema específico. Então, tem gente que, sei lá, vai. Isso tem no mundo inteiro, né? Que é o Meetup. Então eu via lá e falava encontro de estudantes internacionais, encontro de pessoas em tal pub. E 7 horas da noite, numa quinta-feira, sei lá, 5 graus, 4 graus, estava eu lá para conversar com outras pessoas. E assim, eu conheci pessoas muito bacanas. Então, eu estou trazendo isso pela questão do universo mesmo que o país proporciona. Porque uma coisa que a gente tem aqui no Brasil o Brasil é formado por estrangeiros, a gente tem, né, tem descendente de italiano, de espanhol, sim, a gente tem isso. Mas hoje eu percebo que, tipo, no geral, somos todos brasileiros e somos todos iguais, né? E no Canadá eu percebo que eles têm isso de um país que é formado por muitos estrangeiros, só que os estrangeiros ainda carregam muito forte as suas culturas, Isso, né? é isso aí. É isso mesmo que você falou, sabe? Você vai ver que, tipo, e isso eu falo para todo mundo que quer ir para o Canadá, ou principalmente vou falar especificamente de Toronto, né? Você vai caminhando, você passa por áreas assim. Uma coisa que a gente confraterniza muito, né, na comida, né? É uma forma de confraternizar. Então, assim, você passa, você vê restaurante grego, você vê restaurante chinês, japonês, tailandês, italiano, é, até do Azerbaijão lá eu passei, eu me lembro que eu vi isso daí. Então, é gente de tudo que é canto ali. Então, eu acho que o pessoal cultiva muito essa questão da cultura, das raízes, o que eu acho muito importante. Mesmo ele morando fora, mesmo ele de repente crescendo lá, ele cultiva muito essa cultura dele, né, das raízes. Eu acho que assim, hoje, né, eu gosto sempre de falar, hoje, infelizmente, né, porque o que a gente fala em relação aos programas de intercâmbio é essa experiência de vida que é muito gostosa. Então, hoje, tudo bem, a gente, por exemplo, a nossa escola mesmo está dando aula online, que é ok, é uma forma de ajudar nesse momento onde fazer a pessoa aprender, mas nada se compara a isso que a gente está falando, de estar lá, de viver isso, de ter essa experiência, de conversar com as pessoas que vêm que tem uma diferente estilo de vida, veio de uma diferente criação, educação, tudo isso é muito bom para a gente, entendeu? Então, assim, isso vai acabar logo, pode ter certeza, e a gente vai poder voltar a fazer isso, porque eu acho que isso é uma das coisas que, pelo menos para mim, desde 2003 que eu estou nesse mercado, foi a primeira coisa que me marcou, foi eu poder olhar para o lado, no meu caso, vamos dizer assim, e conversar com um cara da Polônia, um outro cara da Lituânia, que vinham com uma perspectiva totalmente diferente de mim, do socialismo, né, de vindo de uma cortina de ferro, enfim, da Coreia, que era o pessoal da Ásia, que eu também
naquela época não tinha muita ideia de como é que eram as coisas, então eu acho que isso é muito importante, porque se a gente às vezes tem até uma forma de pensar, conversando com outras pessoas, a gente pode até pensar diferente ou até querer entender mais sobre cada perspectiva e se tornar cada vez mais, eu acho que assim, uma pessoa melhor, né? E para você, É, não a só para a tua sociedade internacionalização, também. né? É isso E aí. eu acho que o idioma, né? A maioria das pessoas quando buscam pelo intercâmbio, especialmente pela língua, pensa, eu quero aprender inglês. E eu sempre falo, olha, inglês é o trigger, né? É o que te traz até aqui. Mas você vai perceber que o intercâmbio ele vai te trazer tantas outras coisas, e isso, gente, não é papo de agência de intercâmbio, não. Existe sim os desafios e as dificuldades, existe choque cultural. Em algum dia você vai acordar mal-humorado no seu intercâmbio, mas passando essa fase de choque cultural, e enfim, é muito perceptível que o intercâmbio ele é realmente transformador, tá? Então você descobre que o nosso jeito de ser brasileiro não é único no mundo. Então você começa até assim tanto a nossa internacionalização para conhecer outras culturas, outros lugares, mas a gente também passa até a se reconhecer mais como brasileiro, como Sim, sul-americano. Então, sim. assim, intercâmbio é o que a gente fala, né? De abre a mente, enfim. E é isso mesmo que acontece. Agora, para quem pensa, Bihari, para estudar em Toronto, fala um pouquinho sobre a Connect para a gente, quais são as oportunidades, os tipos de programas. Eu gostaria que você falasse também da integração que a escola faz, que é bem diferenciada em relação à sua nova rotina, né? Que seja um intercâmbio de Uhum. 4 semanas, é uma nova rotina. Sobre os programas de família, conta um pouquinho para a gente sobre a Connect, o Vamos lá. trabalho que vocês vêm desenvolvendo hoje. Legal. A Connect, né, eu sempre falo pro pessoal, agora a gente está indo para o nosso, a gente é uma escola nova, tá? A gente está indo para o nosso terceiro ano de vida, né? A gente é uma escola que a gente chama boutique, né? Premium, pequena, o foco é totalmente no aluno, tá? Não só na educação dele, mas principalmente na qualidade de vida, ou o que ele vai ter lá, o que ele vai conhecer nesse dia a dia que ele vai estar conosco na Connect, tá? Um dos fatores interessantes, como você falou, no Ó, tem primeiro alguém dia de aula... comentando aqui, Connect, muito boa. olha, tá O vendo? Eduardo. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Edu. Então, assim, a nossa escola, como eu falei, é para aquele aluno que de repente quer uma coisa mais especial, ele não quer ser apenas mais um, tem muita escola grande em Toronto, então ele vai ser um no meio da multidão. A gente não é assim, né, porque a gente tem um foco realmente em dar todo esse auxílio para o nosso estudante. Como que eu vou falar isso daí? Como que a gente pode traduzir melhor isso, né, para quem está do outro lado aí entender, tá? Então a gente hoje, por exemplo, antes do Covid, vamos dizer assim, a gente tinha a gente tinha 10 alunos por sala de aula, tá? No máximo. Que Isso já é para pouco. quem não, isso é pouquíssimo. Isso, se você for pensar em termos de Toronto, é basicamente muito difícil você achar alguém ou alguma escola que tem apenas 10 alunos em sala de aula. Então a gente já tinha esse compromisso, não só Tem com a as... Tati Carvazan também falando que é uma escola incrível. Obrigado, Tati. Então assim, a gente... como é que agora eu esqueci? Onde eu estava? Do, Vamos voltar. do- Não, as aulas têm 10 pessoas. isso. Então, assim, são 10 alunos por sala de aula. A gente sabe que em Toronto, pelo fato de ter muitas escolas, você tem muitas opções. Só que muitas escolas têm de 15 ou mais alunos por sala de aula. Então, a gente sempre quis ter esse número baixo, justamente para esse nosso compromisso, não só com as agências de intercâmbio, mas também com os alunos, né? A gente quer que eles aprendam, que eles tenham uma melhor aprendizado nesse período que ele vai estar lá. E, claro, menos alunos em sala de aula vai ser muito melhor para ele aprender, tá? Hoje, com essa mudança aí que a gente está tendo com o Covid, tá? A gente está diminuindo o número de alunos para entre 6, no máximo 8 alunos. Isso é bem pouco, gente, é bem pouco, tá? Por quê? Porque a gente não só hoje, além de estar preocupado, claro, com a experiência de vida que o aluno vai ter aí, a gente também está preocupado com a segurança dele, tá?
Então, agora, a partir do dia 25 de maio, a gente deve saber, o governo deve passar para a gente se vai poder as escolas de inglês abrirem, né? Se a gente abrir, a ideia é que seja na primeira semana de junho, tá? E aí vão ser, como eu te falei, menos alunos em sala de aula, tá? A gente vai ter, já tem toda parte de higienização da escola, então de 1 hora a gente vai estar higienizando, parando as aulas, fazendo a Organização. higienização de tudo, tá? Então, eu acho que isso também é muito importante quando você procurar uma escola, uma agência, conversa com eles, né? A agência aqui eu sempre recomendo, vai na BI, não precisa vir nenhuma outra. Ela pode até te mostrar alguma outra escola, mas checa o que é, como que eles estão pensando em relação a esse tipo também, essa questão de segurança, tá? E uma coisa muito interessante a gente, como a gente mencionou inicialmente, né? Hoje eu estou cuidando de todos os mercados, então eu cuido não só do mercado asiático, como ela falou, mas todo o mercado mundial. Então hoje a gente tem apenas 5% de brasileiros, tá? Que isso também é muito pouco se a gente for pensar em Toronto, que às vezes tem escola com 20, 30% de brasileiros, né? Então isso é outro fator diferencial para você que quer fazer um intercâmbio. Não vai adiantar nada você chegar lá na sala de aula, ter 10 alunos, 8 são brasileiros. Então, isso também faz diferença. Então, se você puder ter, claro, numa sala de aula, sei lá, 2 da Europa, 2 da Ásia, 2 do Brasil, 2 da América do Sul, da Colômbia, México, enfim. Isso vai te dar diversidade, isso vai te dar mais oportunidades de aprendizado. Então, a gente também tem essa parte toda, tá? Sempre brinco que, assim, falar português é uma delícia. Quando você está no intercâmbio, então, quando você encontra um amiguinho e fala, legal, você também é brasileiro, vamos conversar? Mas isso não é intercâmbio, gente. Isso vai prejudicar a sua aprendizagem. Então, assim, uma escola com menos brasileiros é realmente mais recomendado. Lógico que existem vários fatores para a gente considerar isso, mas a Connect, como o Bihari está colocando aqui, ela trabalha muito bem em todos os mercados, né? Lembra que eu falei em quais os países a escola trabalha recrutando estudantes? Eles vêm fazendo isso com muito sucesso, né, Bihari? De não só É concentrar isso no aí. Brasil. Bihari, vamos só... Você comentou sobre o Covid, né? Que tudo isso, esse cenário horrível que a gente está passando, mas que a gente já começa a ter uma retomada, né? Sim. Não aqui no Brasil, a gente ainda não conseguiu achatar ainda, mas no Canadá, por exemplo, a Air Canada já anunciou que em breve começa a voltar a ter os voos 3 vezes por semana. Para quem Isso. está no país, vai deixar de ter aulas online. Dá um update para a gente em relação a É, isso. é aquele negócio que eu falo, né, Vivi? Tudo pode mudar, eu sei. Principalmente para mim, que sou um cara assim, eu vivo com questão de planejamento, super organizado com as minhas coisas. Então, se alguma coisa muda sai do trilho, né? Então, imagina para mim, né? Como para muitos outros que são assim também, esse período, né? Que você não consegue planejar nada, né? Eu tinha uma viagem, passagem comprada para ir para lá, ficar 4 meses, já estava com casa, com tudo, e de repente, pum, trava. Beleza. Então, acho que a primeira coisa que eu falo para o pessoal que está querendo é ter bastante flexibilidade, né? Porque muitas informações estão chegando, algumas estão desencontradas, outras sempre tenta ver as informações que vêm direto do governo, né? Pega você aí do outro lado, né? Que está na agência, conversa com a Vivi, fala, Vivi, isso realmente procede? Não é? Porque ela vai estar sabendo, tá? Então, assim, a partir de junho, pelo que tudo indica, os voos já vão estar liberados, tá? Internacionalmente, tá? É claro que a nossa expectativa dia 25, como eu falei, que talvez a gente já saiba quando a gente vai poder voltar às aulas presenciais, que a gente acredita que pode ser na primeira semana de junho, mas com esses cuidados que eu mencionei, poucos alunos em sala de aula, menos do que a gente tem, né, o padrão, todas essas questões de segurança e tudo mais, tá? Claro que é muito importante falar que a gente já tem alguns alunos que estão lá fazendo online, que são de longa duração, então eles vão voltar para as aulas presenciais, né? E vai ficar aquela questão, né? Que muita gente pergunta, pô, mas eu estou aqui no Brasil, eu quero ir para lá, como é que eu faço? Né? Hoje eu falo, se você quiser ir por volta de
junho, se tudo der certo, eu acho um pouco difícil, né? Sendo bem coerente, vamos dizer assim, mas julho, agosto, né? Se você quer, se você vai fazer um programa, eu digo assim, de longa duração, eu acho que, ok, é interessante você ir, você já poder começar, já estudar. Se você vai fazer um programa de curta duração, eu já acho que vai ser mais realístico, vamos dizer assim, a partir de setembro. Aí você vai me perguntar, mas por que isso? Muito simples. Porque hoje, inicialmente, todos que viajarem, que entrarem no país, vão precisar fazer quarentena, que são em torno de 14 dias aí dentro de casa. Então, para aquele aluno que quer fazer um programa de longa duração, 6 meses, para ele pode dizer, ok, não, São só eu duas fico lá um semanas, pouquinho, né? 2 semanas. Mas para aquele que, por exemplo, a gente sabe que no Brasil a gente tem um público muito de 4 semanas, né? Imagina, ele vai dizer assim, pô, eu vou para lá, vou ficar 2 semanas em casa, eu não quero. Então, tem muita gente que está optando para ir depois de setembro, tá? Que eu acho que vai ser uma data interessante para todo mundo voltar normalmente a fazer isso, né? Normalmente, que eu digo com as novas características do mundo, né? Enquanto não tiver uma vacina. Então, eu acho que muita gente tem que... a gente sempre faz eu sempre faço um comparativo com o 11 de setembro, né, que foi quando mudou praticamente todas as regras, né, de companhias aéreas, de Uhum. segurança. Então a gente também vai ter novas regras, diminui o número de pessoas por avião, né, e check-in mais demorado. Então assim, eu acho que tudo isso vai ser novo, mas se Mas é tiver tudo pela uma... segurança, né? Acho É que claro, de tudo que a gente está passando, o mundo tem que tirar uma lição também. Eu acho sim, que sim, eu tanto que para a gente divulgar o Nectar, uma das coisas que a gente coloca é a nossa vida social entrou em espera, né? é Então, isso aí. assim, quais são as lições que a gente tira disso? É, Então, desde a nossa vida pessoal até grandes instituições, companhias aéreas, processos de imigração. Então, todos vão aprender com isso e a gente vai ter que é se isso aí. adaptar, né? E É, eu sou uma pessoa otimista, né? Então, eu realmente acho que o nosso novo normal vai ser melhor do que o passado. sem dúvida. Isso que você está falando, realmente, para quem vai fazer um curso de 4 semanas, vamos considerar de outubro para setembro, outubro para frente, né? Acho que é mais seguro a gente falar sobre isso, mas é muito bom a gente já ver as retomadas, né? As escolas abrindo, mesmo que seja com essas seguranças, com os voos sendo retomados, então é muito bom ver isso. Mas também a gente não pode deixar de dizer aqui que uma coisa é embarque, outra coisa é você começar a ver o seu intercâmbio, escolher as escolas, até porque, né, Bihari, a gente tem que ver que todo mundo que estaria para embarcar nesse período vai ser adiado. Então, as salas de Sem aula dúvida. com cadeiras reduzidas, é importante que quem tem o seu planejamento para fazer valer as suas datas, de mandar as suas matrículas para a escola, porque elas estarão lotadas, Sim, né? Se tudo der certo. sim. E vai dar, Sem pode ter contar com as certeza. condições especiais Né? também, né? Então é super Eu acho que é possível, legal que você gente, falou. mandar a É, matrícula agora e embarcar depois. eu acho que é legal que você falou, porque a gente realmente a gente manteve, né, os nossos preços, né? Já ia mudar, mas com o Covid a gente manteve os preços para quem quiser fazer matrícula esse ano, para viajar só o ano que vem, não tem problema nenhum, tá? Aí depois você vai checar com a Vivi, vai perguntar para ela aí, ela vai te ajudar direitinho. Eu acho que é legal, a gente tinha um programa muito focado, muito forte, né? Vamos dizer assim, que era no meio do ano, que era julho, agosto, que são dois, né? Vamos dizer assim, no caso era o programa Family, né? E o Junior. Então, por exemplo, para esse pessoal ia praticamente fazer de 2 a 4 semanas no máximo. Então, praticamente todos esses aí vão ter que alterar para janeiro, né, o programa. Para falar um pouquinho, se eu posso falar um pouquinho aqui deles aí, Por favor, fala do programa. Family é o é, programa família, pessoal. Quando, é, né, a composição família. Conta um pouquinho qual que é a composição família, como é, funciona. eu vou falar rapidinho do Júnior, porque depois eu quero falar do Family, tá? Porque assim, o Júnior, ele é um programa que a gente aceita menor de idade de 13 anos, a partir de 13 anos de idade, tá? Então ele pode fazer de 2 a 4 semanas, só estudar nesse período de janeiro, julho ou agosto, tá? Ou ele pode também estudar e também fazer atividades. A gente tem vamos dizer assim, um schedule de atividades para o aluno fazer.
se ele quiser, então ele pode escolher com atividades ou sem atividade. E ele pode ir sozinho, vamos dizer assim, né? A partir de 13 anos de idade. Claro que ele vai precisar ficar numa casa de família, vai ter toda essa Conta um parte pouquinho de... sobre os cuidados, Bihar, acho que é muito legal. Eu É. vejo, tem muito jovem que tem a intenção de fazer intercâmbio e que os pais até acham que seja uma ideia muito boa, né? Um intercâmbio de férias como Uhum. esse, mas eles têm muito receios, né? Qual a segurança que o meu filho vai ter? Se você quiser trazer só um É. pouquinho, né? Que assim, um intercâmbio, gente, para uma pessoa de 30 anos é diferente do que uma pessoa de 13 ou 15. Então, assim, esse programa, né, eu acho que o legal dele, olha o Gus aí, parceiro, tá com 3 filhas ele aí, ó, vamos mandar todo mundo pro intercâmbio, Gus, não vamos mandar. Mas Come assim, education, tá? Não esquece da gente. claro, claro. Vivi, o que eu posso te dizer? Em relação a esse programa, claro, como ele é menor de idade, a gente dá toda a parte de segurança para ele, ele vai ficar numa casa de família que é específica para receber menor de idade, então ele tem toda a parte de, né, de suporte, de atendimento, o aluno não fica solto, né? A gente está sempre cuidando dele. O que eu acho muito interessante, porque muita gente, às vezes, você como agência, muita gente às vezes deve chegar para você e falar assim, poxa, meu filho, eu quero que ele faça o high school, mas eu queria que ele ficasse menos tempo, para primeiro ver se ele se adapta. Então, esse é o caminho certo, é esse programa. E eu falo muito para os meus amigos, né? Porque hoje meus amigos, eles hoje estão, sei lá, eu não vou falar a minha idade, não vou ter que falar. É, eles estão em torno de 40, né, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas tudo com filho, que nem o Gus aí que a gente falou, É que você sempre com foi o mais filhas novinho da com... turma, né? Eu sempre fui mais novo. Então, Eu sempre fui a mais nova da 10 turma. 10 anos, 15 anos de diferença deles, aqui eu, Sim, né, cresci muito rápido, bobo. entendeu? Então, então, assim, o que eu falo muito para eles é que alguns deles não tiveram oportunidade de fazer intercâmbio, né? E às vezes estão vendo o filho e falam assim, pô, eu queria fazer, mas dá para fazer. Faz o family, né? Por quê? O family a gente aceita o estudante a partir de 5 anos de idade. Então o pai pode ir com o filho, né? Então hoje os meus amigos aí estão com filhos aí de 5, 10. Então pode ser uma ideia de fazer inicialmente, o programa também é de 2 a 4 semanas, sempre nesse período, né? E a família pode ir junto, E é legal falar o né? que é a composição de família, gente. A partir de um adulto e uma criança é composição É família. isso. É Não isso é que aí, pode precisa ir ser, pai, mãe ou, enfim. tem que ser só. A gente teve, esse ano foi engraçado, a gente tinha uma. Engraçado não, é legal falar, né? Porque a gente teve a mãe, a avó e a filha. Ah, Foram que as legal. 3, né? O Já é pai uma ficou composição em de família, é casa. uma composição de O geração. pai, o pai queria ficar em casa, mas queria ficar não, queria ir, mas teve que ficar em casa. Ele não, agora acho que eles não sei como é que vai ser, acho que vão mudar para o ano que vem. Talvez o pai vá, né? Então assim, mas acho que como você falou, para ser constituída uma família nesse caso do programa, um responsável, vamos botar assim, né? E uma criança. Então, como eu falei, a partir de 5 anos de idade você pode fazer, então o aluno vai para lá, vai ter uma experiência, ele já vai estar lidando, conhecendo gente de outros lugares, vai praticar o inglês. Eu acho que isso é fundamental para quem quer não só passar um tempo junto com família, mas também já pensar no futuro do seu filho. E eu vou agora dar vamos dizer assim, eu vou dar uma pontada aqui de leve na Disney, né? Porque eu sei que no Brasil temos muitos fãs da Disney. Então, beleza, você já levou seu filho para ir para Disney 1, 2 vezes, ele conhece lá o Mickey e tudo mais. Hoje o câmbio do dólar americano está lá muito alto, 6, né? No Canadá, você vai pagar um pouco menos, com câmbio em torno de 4 e pouquinho, né? E vai levar o seu filho para aprender, para ter uma educação. Então, assim, vai sair ainda mais barato do que você fazer isso. Vai poder ficar mais Do que tempo, a Disney, conhecer verdade. do que a Disney, conhecer a cidade e ter uma interação melhor com a família. Então, eu acho que vale muito a pena pensar também nessa situação. Bihari, e como que funciona o intercâmbio em família em relação às salas de aula? Eu vou estudar com meu filho? Como que é isso? Então, essa é uma pergunta excelente, porque eu vou te dizer como era e hoje como pode ser, tá? Por quê? Porque a gente teve o nosso Covid aí. Então, Ele. geralmente os alunos menores de idade,
Eles chegam no primeiro dia de aula com os pais e vão fazer uma prova, né? De acordo com o nível deles, eles são colocados em turmas diferentes, mas eram com alunos da mesma, vamos dizer assim, adolescentes, né? As crianças, né? Vamos dizer assim. Então eles ficavam com outros alunos adolescentes, outras crianças, vamos botar desse jeito. Hoje, com o Covid, eu não posso falar que vai ser desse jeito. Pode ser, porque assim, como a gente tem, como a gente está, por exemplo, assim, a gente está em julho tendo, né, julho, agosto a gente vai ter. Então pode ser que outros países tenham possibilidade de vir, como alguns países da Europa, que a gente recebe muito da Suíça, Alemanha, famílias da Rússia. Então pode ser que venham e que não tenha tanto brasileiro, como, né, a expectativa seja essa. Então pode ser que a gente não tenha tantos alunos para poder dividir em salas. Então talvez esse aluno mais novo, de, sei lá, 10 anos de idade, mas que tem um nível de inglês, sei lá, básico, intermediário, ele vai possivelmente fazer com alunos adultos. Então, Sim. hoje, com essa questão do Covid, pode haver essa mudança. Então, eu não posso garantir que vai ser hoje Uhum. só com menor de idade também, tá? Mas antes Então, era. quando a gente fala do intercâmbio em família, você pode estudar com seu filho, mas o que Sim. vai determinar, né? Provavelmente o que vai determinar é a questão qual é o nível de inglês. Ah, Uma coisa sim, claro. importante dizer é, o que o Bihari está colocando aqui é, talvez haja mais mix entre idades, mas o nível de inglês ele sempre vai ser dividido. Uma Isso, pessoa que é beginner não vai estudar com uma pessoa que já está isso. intermediário, upper intermediate. Acho que é isso, né? Isso mesmo, bem pontuado, Vivi, porque eu acho que eu acabei não mencionando, mas é justamente isso. Os alunos, o pai e mãe, beleza, estou indo eu e meu filho, vamos dizer assim, né? Eu tenho nível, sei lá, avançado, meu filho tem básico. A gente não vai fazer aula junto. Eu vou ser direcionado para uma turma que tem avançado e o meu filho vai ser direcionado para Sim. uma turma que tem básico. Então, a gente vai junto, mas não vai estudar juntos na mesma sala. Os mesmos horários, sim, tá? Todo mundo vai estudar na parte da manhã, com possibilidade de até, vamos dizer assim, se você depende da carga horária, claro. Então, se for 15 horas, a gente vai estudar tudo na parte da manhã. Se for 21 horas, aí você vai pegar até as 2 da tarde, tá? Mas sempre juntos. Não vai ter, eu cheguei, pô, mas eu tô de manhã e meu filho tá à tarde. Isso não vai acontecer, Tá, legal, é tá? importante falar sobre isso. Tá? E que Aí, mais? então, é só para falar em termos dos programas, né? Que a gente acabou não falando. O que acontece? A gente tem alguns programas que são de Pathway, né? Que é justamente preparação acadêmica para o aluno ir para uma faculdade. Então, isso, depois quem quiser fazer uma faculdade, mas ainda não tem um nível de inglês, depois pode, né, perguntar para a Vivi como é que funciona. A gente tem esse programa, tá? A gente também tem claro, eu esqueci de falar, como o primeiro, né, que é o General English, que é para todo mundo, conversação, pronúncia, speaking, né? Então a gente tem toda essa parte, tá? Que é o General English tradicional, vamos dizer assim, tá? Então assim, então também tem mais a gente tem programas que a gente chama de eletivas, tá? Que é de business, então é business English, então é mais focado também para a pessoa que quer estar no mercado de trabalho, então tem um vocabulário, mas principalmente a parte de public speaking, que é para esse aluno não se sentir desconfortável em falar inglês, principalmente numa apresentação, tá? Outro As programa eletivas, acho que é legal a gente explicar, dependendo da carga horária que você contratar do seu curso, né? Porque também tem isso. O curso, ele tem diferentes, acho que é 15, 20 Bihari, se eu não me engano, no caso da Connect, a carga horária. Então, dependendo da carga horária, ou você tem só o General English de manhã, mas se você pegar uma carga horária um pouquinho maior, você pode fazer essas isso, aulas eletivas. E aí é muito legal porque isso, o inglês geral é o inglês cotidiano, né? Mas aí você sim. pode focar em business English, né? Dependendo da sua necessidade. Como você falou, 15 horas, né? São 15 horas e 21 horas, ela é toda focada em General English e Academic. Quem faz 27, aí tem direito, vamos dizer assim, a escolher essas eletivas, né? Que seria o Business, que seria o Toronto Life e também o Job Readiness. O Toronto Life, ele é totalmente focado na vida
cotidiana, ou vamos dizer assim, na vida do torontônia, né? Da pessoa que mora em Toronto, que é de lá. Então, nos costumes, de como a forma que ele pensa. Para a pessoa entender melhor, a gente teve uma aula que foi numa empresa de waste management. Na verdade, a gente levou o pessoal para uma empresa de waste management, para a parte de lixo reciclável, o pessoal entender como é que funcionava, por que o canadense queria reciclar, por que isso era bom para o meio ambiente, enfim. E aí ele, Legal. e aí ele E voltava para canadense a é sala... ligado em meio ambiente, Bem né? ligado, bem ligado. Aí ele volta para a sala de aula, o pessoal, então é uma field trip. Não, ele volta para a sala de aula, tem que montar um projeto, fazer uma apresentação, então isso é bem legal. A outra é a job readiness, que eu falo que é mais para aquele cara que pensa em trabalhar no Canadá, né? Então, esse cara que está pensando em trabalhar no Canadá, ele tem uma aula que a gente dá o auxílio para ele de como preparar um currículo, de como se portar numa entrevista de trabalho, a gente traz profissionais do mercado para dizer para ele também como é que ele conseguiu chegar lá, como é que é o passo a passo, enfim. Essas são algumas das eletivas. E também para quem está também, né, como eu falei, voltando na parte de quer fazer uma faculdade, a gente tem preparatório para o IELTS também. Então, Bacana. o aluno que quiser também, ele pode fazer também com a gente esse programa. Perfeito. A Connect, gente, é uma escola boutique, focada em vários países para recrutar estudantes. Então, o Bihar deu um exemplo aqui, muitas pessoas da Suíça, que mais você falou? Suíça, Alemanha, Ucrânia, Alemanha, Ucrânia. Rússia, Você aí não vai encontrar Japão, só Vietnã. brasileiro lá. É uma escola que tem uma gama de cursos super completa para quem quer fazer, tanto aprender o General English, quanto fazer um Pathway, que é um preparatório inglês mais acadêmico para você ingressar no college, preparatório de proficiência, que é o IELTS. Então, uma escola Isso. super completa. Bihari, a gente está completando quase uma hora o nosso papo. Já deu, já? Já deu, Pô, já é parece que a gente 6 está falando horas. aqui, já tem 10 minutos que Uma a gente está delícia, falando. não é? A gente vai indo, se deixar a gente vai A indo, gente né? vai indo. Mas olha, eu posso te falar uma coisa, o pessoal que está do outro lado aí, também pra gente, olha, é muito melhor chegar aqui e falar com a gente, estar prestando atenção aqui, do que ficar vendo jornal, esses troços, é tanta coisa ruim que está aparecendo, que aqui a É. gente traz coisa boa, traz positividade, né, para o cara já pensar no futuro. Então, eu acho que isso tá valendo muito mais a pena estar aqui do que estar vendo televisão. É verdade. É claro que é importante se informar, né? Mas É, calma, né? Assim, o mundo ele está sim. passando por transformações, todos nós vamos aprender com isso. Calma, no fim tudo dá certo. Você sabe que quando eu fui para, você falou da crise de 2009, foi nessa crise que eu fui para a Austrália. Ah, é? E eu lembro que foi época de H1N1 junto também, então É, no aeroporto mediam nossa febre, e assim, no caminho, quando eu saía do avião, tinham, sei lá, umas 20 filmadoras, porque acho que era para ver temperatura, né? Para ver se a pele é, estava quente. Então, assim, eu acho que é para isso que o mundo está caminhando. Vai voltar dentro de uma normalidade, gente, calma, não adiem, não cancelem os seus planos, só adiem. E a experiência do intercâmbio é uma experiência muito gostosa. É, Você aprende muitas coisas, enfim, lógico, e tanto eu quanto o Bihari, nós somos super suspeitos para falar sobre isso, porque é algo que a gente gosta tanto que a gente decidiu ter como escolha de profissão, né? A gente trabalha com sim, isso hoje. Mas não adiem, não cancelem os planos, só adiem, né? isso. Tudo isso vai passar, tudo vai dar certo, como o Bihari falou, para de olhar excesso de notícias. O que tem muitas pessoas falando hoje, Bihari, grupo de Facebook, eu vejo grupo de Facebook falando, não, só pensa no seu intercâmbio para 2022. E assim, gente, eu adoro essa frase, opinião não é informação. Isso As aí. pessoas colocam a opinião pessoal em, né, jogam aos quatro ventos. E assim, eles não são profissionais, eles nem não têm um compromisso profissional para passar sobre isso. Então, Sim. fala com uma agência de intercâmbio, fala com a Be Education. A gente está aqui para ajudar. Tem parceiros excelentes que estão nos apoiando, né? A gente trabalha muito junto, como o Bihari com a Connect. E aí é isso. Bihari, o nosso Instagram vai cair em 22 segundos. Ah, é? Acabou? Ele Tá, derruba então, depois de uma hora. A gente tem 17 beleza. segundos agora. Então, só para dar um tchau pro pessoal, como você falou, que seja uma mensagem de positivismo para todo mundo, que isso vai passar, que continue pensando no que vocês querem fazer para o futuro de vocês. E tchau, tchau, parece que está acabando. Tchau, gente.